Salve, salve, empresários, empreendedores, ou melhor, sonhadores e vencedores. Sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do podcast do Change Network. É uma honra tê-los aqui conosco. Foram aí meses de espera, né? De arrumação, de organização e ansiedade. E finalmente podemos hoje aqui nos reunir e contar para vocês o que a gente está preparando, o que a gente vai apresentar, o que a gente sonhou, idealizou e trouxe aqui para vocês nesse formato, no formato do Change, no Change Network, ou seja, mude a sua forma de fazer negócio e acompanhe aqui comigo, pessoal. Essa noite, como primeiro episódio, eu trouxe aqui comigo uma empresa recém-criada, na verdade. Eu vejo que essa empresa ainda está engatinhando e é isso que me fascina. Por quê? Porque com apenas 5 ou 6 anos aí de fundação, ela já alcançou um sucesso pleno dentro da nossa comarca, aqui na região, já faz sucesso, já alcançou um nível de sucesso e é por isso que eu trouxe eles aqui. Ela, a sócia, que é filha da dona Mônica e do senhor Cláudio, mãe, ela só é de pets, do Alex, do Edson, do Zé Filipe e do Jovi. E ele, sócio, filho de dona Cláudia e do senhor Carlos Alberto, eles da PS. Sejam muito bem-vindos, meu amigo Pablo e minha amiga Stephanie. É uma honra para mim tê-los vocês aqui hoje no primeiro episódio do podcast do Change Network. É uma honra para nós também, principalmente porque a gente participou, acho que, de toda essa história, de todos os bastidores, né? Para quem não sabe, uma das contas, um dos clientes nossos é o Renato. Então, a gente construiu juntos também essa ideia, embora que ele tenha executado. E é muito gostoso ver, assim, como que nasce um sonho, né? Porque o podcast era um sonho seu também. Eu sei que tá muito na moda esse papo de podcast. Existem vários podcasts ótimos. Mas eu sei o quanto que você quer que esse seja diferente e quanto vai ser. Porque ele é disruptivo de verdade, ele traz conteúdo de verdade. Não que outros não tragam, mas às vezes as pessoas não têm tanto tempo, não querem escutar um podcast ali de 3 horas. E eu sei que aqui a pessoa vai ter muita informação e às vezes num espaço de tempo bem objetivo. Então é uma honra para mim também. Sim. Eu fico muito grato também, não só por estar aqui hoje, mas por fazer parte desse processo de criação desde o começo. Eu lembro quando eu fiz o seu primeiro logo também, lembra? Desde isso a gente se juntou e continua trabalhando nessa. Pra mim é muito gostoso e é uma honra também. E na verdade, Pablo, você não fez só a minha primeira logo, você fez a logo. Sim, o da Change também. Network. Você faz parte disso aqui também. Sim, não só da obrigado. construção do podcast, mas também da fundação, né? Até porque o grupo foi fundado por nós, né? Nós estamos aqui com os fundadores, pessoal. Os fundadores do Change Network. Começou com a gente. Foi. Mas deixa eu falar, vamos falar de empreendedorismo? Bora. Deixa eu te explicar aqui, Stephanie, Pablo, o que vocês estão fazendo aqui. Eu fiquei fascinado com a ideia de que a PS. Ela só tem 5 anos, ela é um neném, ela engatinha. E olha onde vocês já chegaram, meus amigos. Sim. Isso é extraordinário. Quando eu descobri que ela foi fundada em 2017, eu fiquei assim em estado de êxtase mesmo, porque é um espaço muito curto de tempo para vocês chegarem onde vocês estão hoje. Então eu quero descobrir o que vocês fizeram para chegar onde vocês estão hoje. Vocês compartilham comigo? Bora. Sim, com certeza. Então, primeiramente aqui também agradecer ao meu grande amigo Dr. Lucas, que está aqui na direção, na produção dos nossos vídeos. Doutor, muito obrigado pela disposição de sempre. Pablo, eu quero começar com você, meu amigo. Vamos lá. Deixa eu entender uma situação, cara. Teve algum momento da sua vida, antes do empreendedorismo, que você teve um start ou que você viveu alguma situação que te fez mudar ou que não sei, que te tirou daquele estado que você estava e fez com que você pensasse, peraí, eu preciso empreender. Sim. Eu acho que o estalo principal que eu tive para eu sair de um trabalho e abrir a minha própria empresa foi a questão de ética. Por mais que a PS. tenha apenas 5 anos, tanto eu quanto a Stephanie, a gente tem uma bagagem muito grande trabalhando já no meio do marketing. E por eu ter passado por vários lugares, o que mais me incomodava era a ética no mercado de trabalho.
Por exemplo, eu alternar preço para clientes, eu tratar clientes diferenciadamente, sabe? Caramba. Isso me machucava muito, muito. Eu não sei se você acredita em energia também. Eu já tive lugares que eu trabalhei de chegar e a minha energia cair, de não ser um bom lugar para trabalhar. Tanto que o último emprego que eu tive, eu saí sem saber o que fazer, na verdade. Eu não sabia que eu ia abrir uma empresa. Eu só sabia que eu não queria ficar mais nesse tipo de lugar. Aí, com o tempo, eu fui tendo um insight de, pô, eu consigo fazer isso, mas eu consigo fazer sozinho. Foi onde a Stephanie entrou nessa caminhada comigo. E Stephanie, e você? Eu sei que você tem uma história, né, antes de Sim. PS Ponto. Uhum. Como foi para você? Eu preciso descobrir qual foi o insight, qual foi o momento, o que criou essa ruptura de você sair de um estado para outro, ou seja, naquele estádio, no estado da inércia, né, do Da CLT, empreendedorismo, vamos dizer, isso, e começou a empreender. Uhum. O que aconteceu? Aconteceu alguma coisa que você se lembra e pode compartilhar? Olha, eu acho que assim, o que é importante a gente compartilhar, Renato, que é o que de repente as pessoas até fiquem um pouco surpresas, é porque a gente tem muito aquele estereótipo do empreendedor de, pô, o cara nasceu para empreender, ele tem o dom do empreendedorismo. Eu não sei se vocês já ouviram falar isso, mas eu sou uma pessoa que até então, se eu tinha, estava adormecido, eu não fazia ideia que eu tinha. Você tinha muito medo no começo Muito também, né? medo, né? Sim. Eu fui uma pessoa. Aham. Pode não parecer, olha lá, até o Renato, que é meu amigo, fora Sim. daqui, tá fazendo uma cara de assustado. Pode não parecer, mas eu tive muito medo no começo. Hoje em dia não mais. Difícil algo me dá medo. Difícil. Só barata. Mas de resto, nada. Mas assim, eu trabalhei 6 para 7 anos numa emissora de TV. A minha formação mesmo é como jornalista, não é como marketing nem como publicidade num primeiro momento, fui como jornalista. E eu trabalhei 6 a 7 anos numa emissora de TV como jornalista. Fui produtora, repórter, preenchi os cargos de chefia de redação quando precisava, até cheguei a dirigir jornais ao vivo. Então, eu tinha essa cabeça, essa mentalidade de CLT. Depois dali, fui trabalhar em agências de marketing, fui trabalhar depois no departamento de marketing de uma universidade, de uma escola. Mas o que eu sempre pensava, assim, caramba, eu acho legal, assim, quem empreende, mas eu não tenho isso. Porém, depois eu fiz uma pós em gestão estratégica da inovação e empreendedorismo. E ali eu vi que, pô, é questão de estudo. Como que é aquela frase que você sempre usa? Que fala do talento? Você tem Trabalho duro só supera Isso. o talento, quando o talento não tem trabalho duro. isso. Foi mais ou menos isso. Porque daí eu vi e falei, não, eu posso treinar esse dom em mim, eu posso estudar, eu posso me capacitar para ser uma empreendedora. E aí foi o que eu fiz. Então, eu terminei aquela pós, deu uma base para que eu pudesse empreender. Aprendi o que era um plano de negócio, o que era faturamento, aprendi até sobre contabilidade. Conheci outros empreendedores, então tá aí a importância do networking também. E depois trabalhando no marketing dessa escola, dessa universidade, que é a Unisal, aqui em Lorena, né? Para quem tá aqui perto, de repente conheça. Eu vi que o que eu poderia fazer ali, eu poderia escalar. Então, eu poderia escalar aquele meu trabalho e fazer para mais pessoas, para mais empresas. Eu senti essa vontade de escalar mesmo, de difundir mais o meu trabalho e de também gerar empregos éticos e sustentáveis. Porque eu passei por essa mesma situação que o Pablo falou. Graças a Deus eu tive bons empregos, eu tive bons líderes, mas a realidade do mercado de comunicação é uma realidade muito difícil. Não é uma realidade de boa remuneração, é uma realidade muitas vezes muito engessada. E na minha época eu era uma jornalista de TV, eu era uma jornalista offline. Então, assim, o marketing digital ainda estava engatinhando, estava começando. Eu sou da época onde não existia Instagram, eu vi o Facebook nascer. Eu procurava personagem, que a gente chama, né, para as minhas reportagens, no Facebook, não no Instagram. Então, eu via que, assim, aquilo tudo estava engatinhando. E eu poderia escalar o meu negócio, a gente poderia surfar nessa onda nova de marketing digital que estava vindo e que eu já tinha o conhecimento para criar uma rede mesmo de clientes satisfeitos e de colaboradores satisfeitos, que era o que a gente muitas vezes não foi no mercado de trabalho. Stephanie, você falou uma coisa muito louca, que tem um texto, um vídeo do Cortella. Ele diz que um dia ele estava saindo de uma palestra e uma senhorinha saiu correndo atrás dele e falou assim: você tem um dom da palavra, você é maravilhoso, você me toca com o jeito que você fala, realmente é um dom. Deus te presenteou com esse dom. Ele disse que agradece, né? A senhorinha sai e fala assim: poxa vida, eu passei minha vida inteira estudando, li mais de 10 mil livros para conseguir falar
E não é só um dom, Não é. é treinável. É treinável, total. Eu falo muito disso, que o sucesso, na verdade, não é musculatura. Sim, Como você é isso. Se compara com fazer exercício, com malhar, e é isso, assim. E todo dia eu e o Pablo a gente treina. Todo dia. Sim. Então, O que eu acabei de fazer agora, que foi ver o nosso feed do Instagram, dá pra ver a evolução de Dá, como tudo total. correu. Desde a nossa primeira postagem até como tá hoje em dia, né? e embora assim eu tenha tido medo, eu digo, primeiro, vai com medo mesmo, e segundo, você vai se aperfeiçoando no caminho. Começa, no caminho você vai se aperfeiçoando. Porque não adianta também você esperar o momento perfeito. É igual ter filho. Eu tô esperando o momento pra ter filho. Querido, filho gasta, o Renato tá aqui pra provar. Nunca vai chegar o momento mais racional. Empreender é a mesma coisa. Esse momento não existe. Não vai. Gente, pode ser que você, de repente, receba um financiamento, uma linha de crédito ali do governo que vai te dar 1 milhão pra abrir sua empresa. Não foi o nosso caso. Como pode ser que, como eu e o Pablo, a gente comece primeiro na garagem da casa do Pablo pra ir crescendo e estar onde a gente tá hoje e onde a gente quer chegar. Então, se aperfeiçoa no caminho, só vai. Perfeito, Stephanie. Então, mas quantos anos você tinha, Pablo, quando você abriu a PS Ponto? Eu já sei que a PS Ponto abriu em 2017, né? Em 2017. Você tinha... Bom, eu não sou de exatos. Hoje eu tenho 31 anos. Hoje você tem... Sim. Você, Façam as Stephanie? contas. Quando a PS Ponto abriu, em 2017, eu tô com 30. Eita. 24. Foi menos 24, 6, é, isso, por aí. Por aí. Quanto, Lucas? 26, não é? 26 anos. 26 Então tá. não, doutor. Daí é mais 4 anos a 30, então é 4 anos atrás. É. 2017, foi 2015. Tá vendo? A gente só tem humanas aqui. Só tem um ano. Eu tinha 25, então? Não, ou 24. Eu tinha 24. Pessoal, É. a PS Ponto Eu era foi fundada nova, em 2017, né? Há Sim. 5 ou 6 anos atrás. Isso. E vocês eram novos. Sim. E você tinha medo. E você foi com medo mesmo. Uhum. E por que surgiu o nome? Eu já entendo PS Ponto, que é Pablo e Stephanie. Mas por que o ponto? O ponto, quando a gente fez a nossa primeira reunião, a Stephanie me chamou para tomar um café na casa dela. A gente pensou num nome que seria PS Ponto, porque nós temos a solução da comunicação e ponto. A gente vai te ajudar no seu problema e ponto. Entendeu? O PS é de Pablo e Stephanie mesmo. E vocês têm a solução e ponto. E ponto. Tanto que o nosso slogan sempre foi comunicação com propósito. Sensacional. Sim. Sensacional. E, Pablo, eu acredito muito que um dos motivos, né, de eu criar esse podcast é que eu acredito que o sucesso ele deixa rastro. Ele Sim. deixa um caminho de acerto, um caminho de erro. E eu preciso descobrir isso. E eu sei também, eu digo muito que as empresas, elas são o espelho do dono. Sim. Verdade. E eu queria saber um pouquinho da rotina de vocês como empreendedor, como também a vida pessoal. Eu queria entender só um pouquinho para eu ver se eu estou no caminho certo. Legal. Bom, a minha rotina, na verdade, como eu trabalho com criatividade, o meu caminho é muito baseado em criatividade, eu tento fazer da minha rotina mais criativa possível. Uau! Sim, tanto... Lógico, você tem no Instagram também, você vê que eu invento uns pratos muito loucos. Tudo que eu faço na minha vida e na minha rotina, eu tento pôr um pouco de criatividade para sempre pôr isso em prática no meu profissional também, Perfeito. sabe? Ô, Pablo, quando você conhece um restaurante novo, não é só lazer, é trabalho, né? É, sim. O Pablo tá A trabalhando. gente quando nunca ele conhece um desliga, lugar novo. é impossível desligar. Eu fui pra Argentina, meus olhos não desgrudavam de nenhum outdoor, em nenhum momento. É o tempo todo prestando atenção, é o tempo todo absorvendo referência. Isso eu levo muito pra minha rotina, sabe? Você trabalha com criatividade. Com criatividade, eu sou movido à criatividade, né? Perfeito. E você, Stephanie? Bom, a minha rotina é um pouco mais sem graça, tá, gente? Do que a do Pablo, já vou adiantar. Ele cozinha muito melhor, inclusive. Não, tô brincando. Enquanto o Pablo tem muito disso da criatividade, né? Eu brinco que a gente acaba se complementando, porque eu acho que eu venho um pouco mais com a disciplina, com o foco. Então, a minha rotina, eu gosto muito de exercício, né? Quem me conhece, acompanha nas redes sociais sabe. Não faço nem por obrigação, é porque eu amo mesmo. Então, eu acordo, malho, trabalho, vou pra casa. Eu sou uma pessoa chata, sou uma senhora. É mesmo? Eu sou uma senhora. Então, eu tenho aqueles horários bem engessados. Eu gosto de rotina, eu gosto. E eu acho que isso foi até bom pro nosso acho. trabalho. Sabe por quê?
Um dos gaps, não sei se eu tô até um pouco adiantando o assunto, se eu tiver, vocês me perdoem, mas É. um dos gaps que a gente percebeu no mercado de comunicação é que, assim, a comunicação, ela envolve muita criatividade, né? E a gente sabe que nem todo dia a gente acorda criativo. Certo? Não é assim, você não tá dormindo e de repente acordei num Não. rompante e, pô, pensei num mega slogan aqui Pode no nível do acontecer, Washington mas Oliveira. não é. Pode Acontece, acontecer. Mas não é Mas de regra. repente não é no dia que o cliente te pediu, certo? Perfeito. Então, assim, nesses dias onde falta criatividade, tem que sobrar disciplina, na minha opinião. Sim. Então, o que acontece? Essa disciplina, pra mim, eu acho que ajudou um pouco no trabalho, porque um gap que a gente percebia de quem contratava agências de comunicação era, pô, eles são ótimos, são super criativos, as artes são lindas, só que às vezes ele some e passa 2 dias sem responder. Ou, tipo, nossa, ele acorda às 10 e aí que vai ver e me manda arte às 3 e nananã. E a gente não, a gente tá lá, não que nós, donos, hoje, graças a Deus, a gente tem um pouco mais de flexibilidade de horário. Mas a nossa agência, ela abre praticamente às 8 e vai até a hora que o cliente solicitar. Perfeito. Então, isso é bom, né? Tanto que a gente tem toque do nosso Trello não estar organizado corretamente, Ai, né? tem. Nossa, Trello, pra nós- patrocina a gente. Por Que elas... favor. É um prazer terminar o dia com todas as etiquetas colocadas corretamente, sabe? É, Pela nossa disciplina. com certeza. Isso faz parte do processo de vocês. Faz. Aham. Entendi. E eu gostaria também de saber, eu entendi que a rotina sua é voltada sempre à criatividade, porque você precisa trabalhar com a criatividade. Sim. A sua vem lá da mãe mais durona. Acho que sim. Você puxa aí a rotina mais pesada, pensa na disciplina Isso. e até disse, né, que quando falta a criatividade tem que sobrar a disciplina. Isso foi sensacional. É muito difícil a gente olhar internamente, olhar para a gente mesmo como empresários, como empreendedores e conseguir aí mensurar pelo menos uma gapzinha que a gente precisa corrigir. Uhum. E vocês fazem essa análise, Nossa, fizemos hoje, Sim. vindo pra cá no elevador. Sempre que fica eu e a Stephanie sozinhos no escritório, a gente tem essa conversa. Pra poder analisar nossas falhas, Uhum. né? E ver onde melhorar isso. E Tem. 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 Sim. Tem. E as qualidades também. Sim. Sim, com aham. certeza. O que precisa aprimorar e o que precisa ser suprimido aí da... Eu sempre brinco, ô Renato, que a gente não pode ter medo das falhas, dos gaps da empresa. Tem empreendedor que corre dos gaps como o diabo foge da cruz, né? Tipo, nossa, o meu atendimento ele não é bom, então não vamos nem falar sobre isso. Não, vamos falar sobre isso sim. aham. Não que você tenha que gastar mais energia naquilo que é fraco. Eu acho que tudo bem, você sempre tem que fortalecer seus pontos fortes. Mas eu acho que é preciso olhar também para as fraquezas e não pode ter medo. Lá, a gente tem muito uma filosofia assim, aconteceu um erro. Bora investigar o Sim, que ver aconteceu, o que por aconteceu. que aconteceu, como não acontecer mais. Não colocar culpa em ninguém, a culpa sempre é da equipe. Sempre é, exato. Mas vamos afinar esse processo. A gente entendeu? fez uma postagem sobre isso recentemente, porque semestralmente a gente envia um formulário para os nossos clientes darem um feedback anônimo sobre o nosso trabalho. Isso. E a gente postou na nossa própria rede social os nossos elogios E as críticas. E as críticas Tá também. lá, pra quem quiser Exato. olhar, é só entrar no Instagram e olhar. As críticas que a gente recebeu naquele formulário, a gente postou. Porque esse postar é um compromisso público. Transparência, né? Isso, Trabalhar com transparência. É um compromisso público de que a gente vai trabalhar pra corrigi-los, o que for possível. Entendi. Legal. Sim. Trabalhar com transparência. E nesse caminho aí, nesses 5 anos ou 6 anos que vocês estão abertos, qual foi, vocês conseguem mensurar um episódio ou uma dificuldade foda, daquela que não faz, que faz com que você não mesmo? durma? Com certeza. Vocês sabem? Sabemos. sim. Então vai, e aí, eu quero saber. Bom, Conta. foi um carnaval. Ah, Nós fizemos... É banderola que chama? É, tipo, aqueles leques. Aqueles leques, sabe? Igual o Triangularzinho carnaval de de carnaval, Salvador, que a descartável. galera usa. É isso. E na época a gente ainda era muito amador, a gente não sabe... Na verdade a gente sabia um pouco, mas lidar com terceirizados é um pouco difícil também, A principalmente gente não na tinha parte... essa maldade, Não eu acho, tinha essa né? maldade, Malícia. essa malícia. Porque impressões atrasam, tá. faz parte. Envio do correio atrasa, tudo isso acontece. Às vezes as pessoas te dão um prazo e não Exato. cumprem. Por mais que a nossa parte esteja feita, depois dali, se for com outra pessoa, você não tem comando Exatamente. sobre aquilo. E a gente fez a arte do leque, pegamos o dinheiro dos clientes, enviamos para impressão, tudo certinho.
O nosso erro foi, acho que, ter deixado muito em cima da hora pra tipo, e aí, cadê tudo? Acreditando O que- na boa fé, acreditando que a na boa gráfica fé ia das mandar no pessoas. prazo, né? A gráfica postou, acho que eram 5.000 leques com o endereço errado. E cadê os leques? Ninguém sabia onde estavam os leques. Eu ligava em correio, eu fui no correio de Guará, fui Foi. no correio de Aparecida e não estava em lugar nenhum os leques. E aí? Aí a gráfica se livrou da barra e falou, não, a culpa é de vocês. Só que eu entrei lá no meu formulário, o endereço estava preenchido certinho. Entendeu? Mas enfim, independente de quem fosse a culpa, o leque não ia chegar a tempo O que você fez? Quem de um ia- evento do cliente. E quem ia colocar a cara a tapa éramos nós, Éramos porque o nós. cliente ele fechou Exato. o trampo com a gente. E ainda pra piorar, só um adendo. Esse era um projeto de um grupo de De clientes. um grupo de Então clientes. eram 3 ou 4 clientes Exato. ali que fizeram um carnaval em conjunto, um Em evento. que ano, mais ou menos? 2000 e... Eu acho que foi 2018, por aí. Meu Deus, Foi tinha logo um ano depois, de... Bem tinha um ano começo, de é. empresa, pra menos, Bem né? começo. Eram clientes fiéis, nós que inclusive estão com a gente até hoje. Sim, aham, Pra você ver que a gente conseguiu, né? exato. Mas enfim. reverter, né, a é, situação. Dois Você deles continua. estão com a gente. 3, né? Sim. Se for contar outra empresa da É moça. verdade. Mas o que vocês fizeram? Vai lá. Eu e a Stephanie e minha mãe. A minha mãe tinha, sabe aquelas impressoras que você carrega em casa? Ah, sei. O cartucho? A gente comprou blocos e blocos e blocos de canção. Canson. O que é Canson. canson? Papel canson. Aquele papel sabe? mais durinho, tipo Ah. papel cartão. E ficou eu, minha mãe e a Stephanie imprimindo. A gente conseguiu imprimir 400 leques e recortar os 400 leques. E eram Gente, quantos? 5 Eram mil. 5.000. Mas 400 foi o que a gente conseguiu entregar. Aham. E explicou a situação. Explicamos a situação. Não cobramos. Não cobramos por essa impressão. Arcamos com todo o arcamos prejuízo. com inclusive. Prejuízo, Aham. sim. Inclusive o pagamento dos leques. A gente arcou até com o pagamento dos leques Sim. que não chegaram. Depois eles chegaram. Depois Tão lá eles no chegaram. escritório. Eu guardo de Só ódio. que a empresa ela só devolveu tudo, inclusive o dinheiro, porque a gente postou no Reclame Aqui. Ela veio, pelo amor de Deus, pedir desculpa e era pra gente tirar Foi. a reclamação. Daí estornou o Daí valor. estornou tudo, é. E com o cliente ficou tudo bem. Ficou tudo bem, só que Mais deu ou um menos. BOzinho maior ainda. Como a impressão de casa era jato de tinta e era um carnaval, E as pessoas Com- transpiram, e conforme as pessoas pegavam no leque molhado, soltava a tinta no dedo das pessoas. ficou todo mundo colorido. Ah, é carnaval, Carnaval. pô. Sim, Deu tudo certo, vocês permaneceram com o cliente, aprenderam. Sim, Com aprendemos. certeza. aham. Com certeza. Legal. A gente aprendeu, inclusive, nisso, a acompanhar de perto, assim, quando a É. gente pega algum fornecedor. E, infelizmente, eu tive um chefe que ele sempre falava, Stephanie, o óbvio tem que ser dito. Aham. Então é isso, assim. A gente fica acompanhando agora em cima, né, Paulo? Perfeito, Sim. perfeito. A grande questão aqui é a gente aprender realmente, né? É. Com as adversidades e vocês tiraram de letra. Sim. É isso aí, eu não Na esperava. na não. época a gente É. teve um ataque, Hoje né? a gente fala que a gente tá de letra. Mas só de relembrar, eu Sim. passei mal. E eu me lembro, ô Pablo, como que você começou? Como que vocês começaram? Como que era a PS Ponto antes? Bom, Quando abriu? na verdade tem que vir além da PS Ponto. Como assim, além da PS Ponto? Antes da PS Ponto, da Ah. minha história. Eu sempre gostei de arte. Certo. Sempre gostei. A tia Cleusa, uma tia muito querida minha, ela brinca que quando eu era criança, Ah. ela ficava desenhando Pokémon junto comigo. Então a minha veia artística sempre foi Entendi. exercitada. Pra você ter ideia, eu já dei aula até de artes na minha faculdade. Fiz um estágio dando aula de artes. E eu sempre gostei dessa parte criativa. Eu sou apaixonado por design, apaixonado. Eu tenho certeza que metade da minha família até hoje não entende a minha profissão, não entende a PS Ponto. Mas eu sou apaixonado por design. Eu perdi o gancho da pergunta. Era como que a gente começou. Você disse que Aí- tinha que voltar. Isso. Aí, Voltar no beleza. tempo. Daí eu trabalhei em agência. E quando eu saí do meu último Aham. emprego, eu fiquei fazendo freela. Só que eu não ia muito longe só fazendo arte. Ah, Porque a PS Ponto, ela é formada por uma equipe, por várias técnicas, Certo. por várias profissões. E eu só saber fazer arte não era o suficiente. Uhum. Pra mim, não era o que eu queria da vida só também, fazer apenas arte. Um belo dia, daí nisso eu criei uma página no Facebook, só mostrando minha artezinha e tal. Chegou uma mensagem no Facebook, falou, Pablo, o que você sabe fazer? Falei, amiga, eu trabalho com design, eu sei fazer isso. Por quê? Porque eu trabalho com marketing e eu sei fazer isso. E eu quero pegar mais coisa pra fazer, mais cliente, só que sozinha não dá também.
e eu preciso da sua área junto. Vamos tentar? Foi aí que a gente tentou. Sim, uma mensagem. Sim. no Aí que Facebook. surgiu o PS Ponto. Aí surgiu. Só que no começo... Mas como é que era antes? Era um escritório? Vocês trabalhavam cada um na sua casa? No começo do começo, eu Não, trabalhava... a gente já começou junto já. Não, você ainda ficou um tempo no São Joaquim, lembra? Verdade. Comecinho Aham. mesmo, lá no embrião, eu ficava em casa no meu notebook fazendo freela, só. A gente tinha 1 ou 2 clientes nessa época só. Foi. Eu ficava fazendo as artes, a Stephanie, depois do trabalho dela, fazia a parte dela Os briefings e a tal. gente juntava. É. Acho que depois de uns 4 meses... Foi bem rápido, assim. Eu lembro Foi bem que rápido. eu convidei o Pablo, mas pensei, ainda não posso sair do meu emprego porque é a minha fonte de renda principal. Sim. De repente seja até outra dica pra quem tá ouvindo, né? Que não precisa, de repente, largar tudo. Pô, a gente sabe que tem que pôr comida na mesa. Então, eu fiquei lá. Aí eu falei pro Pablo, caramba, se a gente pegar uns 3 ou 4 clientes, deixa eu fazer as contas aqui. Pô, já vou estar ganhando o que eu ganho de salário, dá sim. pra eu sair. Só que eu projetava isso pra, tipo, 1 ano. Tanto é que eu nem pedi demissão lá do meu Isso emprego. era Eu em tava trabalhando 2017. normal. Isso era em 2017, Foi, né? foi Verdade. no mesmo ano que a gente abriu, você já... Só que foi muito rápido. Então, assim, não é que nem foi muito rápido, mas foi muito natural. Sim. Porque daí outros clientes já vão gostando do trabalho, já foram indicando. E quando eu vi o que eu tava ganhando de extra, superava o meu trabalho CLT. Aí eu ainda conversei lá, falei, gente, olha, aconteceu isso, vou abrir minha empresa. Preciso treinar alguém. Ainda treinei alguém lá, fiquei ainda 1 mês treinando a pessoa, né? E é isso Eu aí. acho que um fator que influenciou as tomadas de decisão também era a atenção que a gente precisava dar pros clientes, né? Porque a gente Isso. fazia muita coisa presencial com eles. Muito, e não dava pra, por exemplo, Sim. assim, eu tava num evento lá do meu emprego às 10 horas da manhã e o cliente precisando de ajuda. Sim. Aí eu já comecei a falar, não, o meu foco é o cliente É. mesmo. Então não dava mais. Entendi. Mas você disse que você... só para entender. Você é a mãezona, você aí vai na disciplina, você vai na rotina, você é a parte criativa. Sim. E aí você criou lá a sua página para falar o que você fazia Sim. e de repente a Stephanie falou, vamos unir. Sim. Mas o que você faz na sua empresa, ô Pablo? Bom, hoje em dia, na minha empresa, eu Ah. sou o diretor de arte da PS Ponto. Diretor de arte. Sim. Eu crio as artes junto, alguns clientes também, os que estão no meu time, mas eu supervisiono toda a parte de criação também, entendeu? E quando um cliente vai começar, né, você desenha. Sempre que um cliente entra na PS Ponto sem identidade visual, eu primeiro mastigo tudo que tenho que fazer. E se não for para ficar comigo no meu time, eu dou para meus outros designers já tudo pronto, entendeu? E eles dão encaminhamento na proposta. Hoje na PS Ponto é como se fossem 3 times. Sim. São 3 mini agências dentro de uma agência. Entendi. E o que você faz? Eu sou dentro diretora. dessa equipe, desse time? Ah, tá. Eu sou diretora de estratégia e conteúdo. Então, eu supervisiono toda a estratégia por trás, eu tento entender o que o cliente precisa, qual é a essência da marca dele, o que ele quer comunicar, transmito isso num tom de fala, crio uma persona e desenho essa estratégia, além de fazer a redação dos clientes que estão no meu time, ou se não, passar todo esse esquema para os demais redatores fazerem as partes deles também. E é a partir disso que você cria? A partir Sim. da estratégia que eu desenho, o Pablo cria. Sim. Mas não necessariamente. Às vezes acontece, por exemplo, de um cliente fechar o logo primeiro com o Pablo. Aham. Vamos supor... O processo de uma empresa que entra crua com a gente é esse, normal. Ela já desenvolveu a identidade visual comigo, Aham. E a depois vai pra estratégia prática comigo. de estratégia. Isso. E às vezes tudo junto também. Sim. Até porque as Ocorre duas coisas... junto mesmo. tem que conversar. Mas acontece, por exemplo, de um cliente fechar o logo com o Pablo e gostar. Falar, caramba, você entendeu. E agora? Agora eu quero ter uma gestão de redes sociais boa. Agora eu quero fazer um Entendi. tráfego pago. Eu falo, beleza, então agora vai entrar, Sim. você vai ser um cliente PS, ponto. Aí vem a gente pra fazer uma nova Você reunião e disse ganhar que isso. dentro da sua agência tem 3 mini agências. Tem. Então isso faz parte do seu processo, que eu já capturei um pouquinho, que é muito atrelado ao Trello. Trello. Trello, Patrocina aí. patrocina, Nossa, por favor. Ui, Eu já gente. entendi que é atrelado a isso. Atrelado Sim. a esse processo. Gente, agora o public post vem, né, Pablo? Bem, graças a Deus. Esqueça tudo. Como é esse processo? Peraí, antes disso. Eu não quero em números, tá, pessoal? Eu sei que vocês são de humanas, não são de exatas, mas eu preciso saber assim. 2017 vocês abriram. Qual Certo. foi o crescimento para 2018? 1, 2, 3 vezes? Meia? Mais de 3 vezes se pá.
Porque quando a gente abriu, a gente tinha o quê, Pablo? Uns 2, 3 clientes, certo? Sim. Aí nós passamos uns 6 meses com 2, 3, talvez 5. E eu lembro que no nosso primeiro ano, eu tinha uma agenda com, tipo, 5 clientes. Tá. Passou muito rápido, daí já pulou pra 10, 15, 20. Se pá, no terceiro ano a gente tinha mais de 20 clientes já, não tinha? Ó, eu 4 tenho vezes um de número crescimento. na minha... Mais ou menos isso. Eu tenho um número na minha cabeça de que quando começou a pandemia, nós também tínhamos tem isso. 17. Quando 17 começou em 2020. Isso. A pandemia foi, assim... Estourou. A pandemia, primeiro, ela foi ruim, depois ela foi boa. Nossa, mas eu acho que Mas foi muito semanas rápido, da semanas. pandemia. Eu foram lembro ruins que só. quando estourou a pandemia, nessa semana que estourou, 7 clientes nossos daí a saíram gente de voltou uma pra- vez. Isso. E não dava nem pra culpar também, porque eles estavam Sim. assustados, eles não sabiam Claro, se o ninguém negócio... sabia o que ia acontecer. Não, eles não sabiam se o negócio deles ia reabrir na semana que vem ou sim. nunca mais. Então, eles cancelaram, eu tô cortando tudo, cancelaram. E aí, nesse dia, a gente tava com, acho que com Fudeu. 2 funcionários, Vocês né? pensaram. Tinha 2... Não, nem eram mais estagiários, eles Já eram eram funcionários e a então. gente teve que dispensar um, né, o Lucas. Minto, um era funcionário, o outro E era outro estagiário, estagiário. porque a gente era meia, a gente só podia Isso. ter... E aí a gente dispensou um. E aí tá. Passou, tipo, semanas, os clientes já, alguns já foram voltando, viram, não, agora que eu preciso investir Sim, em marketing, sim. agora Preciso se eu não vender? investir, eu tô ferrada, exatamente. E aí já foram voltando, já foram indicando outros. Hoje a gente, resumindo aí a ópera, hoje a gente tem uma média de 50 a 53. É a média de número de clientes que a gente trabalha. Lembrando que o negócio tem que lembrar isso que se eu chegar aqui, eu não vou chegar um dia orgulhosa pra você falar, Renato, agora eu tô com 100 clientes. Não é isso que a gente quer. A gente tá com 50, 53 porque é o número que a gente consegue atender com qualidade hoje. Aham. Mas o nosso foco é sempre qualidade, nunca quantidade. Mas vocês têm um processo lá para atender todo mundo e eu quero saber dele agora. São 3 mini agências lá dentro e vocês Sim. fazem a Praticamente. divisão de trabalho entre a equipe de vocês. De acordo com a afinidade também, Sim. né? Afinidade e especialização. Então, por exemplo, hoje a gente tem um Luciano, que ele é formado em jornalismo, social media, trabalha com a gente. Aham. E ele tem um tino muito bom em segmento de saúde, por exemplo. Ah, Então, a maioria dos clientes de entendi. saúde ficam Já com ele. Entendi. Entendeu? A Thaís, a Assim, designer, por exemplo, ela tem um Isso. tato muito bom para algumas empresas que têm um público-alvo feminino. E quem faz Isso. tem esse olho clínico aí para ver o que é o que? O Pablo é você? Então, hoje em dia já é meio que um bom Eles se voluntariam senso. pra pegar. Eles veem o sabe? cliente chegando, eles já ficam de olho já. Isso Sim. aqui você vai passar pra mim. Exato. É Porque normal. eu não quero também, nunca quero isso, que seja doloroso para um designer meu pegar algum cliente que ele não tem esse feeling, sabe? Aham. Então eu já dou as opções, já falo, ó, esse aqui é a sua cara. Tá. Uhum. Ele já vai se identificando e é um processo natural a partir daí. Ô Pablo, quando vocês abriram, vocês sonharam com uma coisa. Sim. E vocês já conseguiram alcançar o sonho de vocês? Nossa, eu ultrapassei. Eu acho também, com certeza. Eu imaginava, Renato, até falta de... Como é que é o nome? De ambição, um pouco isso, né? Que eu não, é que, como eu falei pra você, eu não esperava que eu fosse empreender. Então, eu sonhava, assim, eu e o Pablo e mais 2 assistentes. Tá. Pra mim, aquilo era o sonho, Sim. não era? Era. Hoje em dia, somos eu e o Pablo, 5 colaboradores direto e uns 2 indiretos aí, rotativo, que é o programador e o Aham. produtor de vídeo. Então, assim, é gente pra caramba, Sim. sabe? Eu sei que parece pouco, tem gente assistindo a gente, tem cliente seu que tem Sim. muito mais funcionário. Aham. Mas hoje, inclusive, eu fui fazer uma reunião com eles lá pra passar um panorama, né? Alguns clientes que precisaram sair, outros clientes que estão entrando. Eu falei, nossa, gente, Aham. vamos juntar aqui rapidinho. Perfeito. Aí eu tava sentada assim, e aí os 5 pararam na minha frente pra eu falar, sabe? Aí a hora que eu fui, e eu não sou de ficar nervosa, né? Eu sou Aham. cara de pau pra caramba, então eu falo mesmo. Só que nessa hora, a hora que os 5 pararam e olharam pra minha cara, um sentado aqui, o outro sentado ali, e falaram assim, fala. Aí eu olhei aquilo, comecei a tremer, nem comentei isso com o Pablo. Que delícia. Eu comecei a tremer, eu falei assim, caramba, quanta gente competente, porque não é qualquer um que tá Aham. aqui, os caras são bons. Aham. Então, assim, quanta gente competente sentada na minha frente pra eu dar o direcionamento, Olha aí. Sim. entendeu? Aquilo me emocionou demais, assim. Vira e mexe, acontece essas coisas no dia a dia, assim, do nada. Arrepiou. E daí, naquele momento eu pensei, assim, meu sonho já ultrapassou faz tempo. Porque ontem ainda eu tava dizendo na internet que a gente tem eu tinha esse péssimo hábito de dizer assim, o sucesso está logo ali, insiste que amanhã você vai conseguir.
Mas Já quando conseguiu, você né? olha para trás e fala e percebe o que você sonhou, você descobre que você vive o seu sonho. Exatamente. Então não é que o sucesso tá logo ali. Não, o sucesso eu estou vivendo agora. É. E amanhã é um novo sucesso. Exatamente. Amanhã é um novo sonho. Amanhã é uma nova Sim. conquista. Uhum. Você mesmo, amigo, você começou como advogado. Sim. Era o seu sonho, em Aham. determinada área, momento da sua vida, eu sonho em ser advogado. Estudei, me qualifiquei para aquilo. Só que hoje você passou de advogado, você ainda é, mas você é Aham. muito mais do que isso. Você é um mentor de Aham. empresas. Você é uma pessoa que a galera, tem como um sábio mesmo. Você não imaginava isso, imaginava? Não, Aquelas muito não. passou a entrevistar o Renato. Mas o holofote tá em vocês. Desculpa. Ah, A que veia isso. Vocês são jornalística as- ainda vive. Vocês são as estrelas aqui hoje, porque realmente quando eu vi lá o formulário que vocês preencheram, um pouquinho confuso, mas quando eu vi que estava recente, que a empresa era recente, eu falei, poxa vida, e olha onde eles chegaram. Vocês se consideram pessoas prósperas? Demais. Me considero próspera demais, demais. Por que eu me considero próspera? Porque a partir do momento que eu abri a PS Ponto, toda a minha vida, não só profissional, mas pessoal também foi prosperando. E a vida de quem estava ao meu redor também. E isso pra mim é ser uma Nossa. pessoa próspera. Eu não vejo a minha vida pessoal hoje em dia no nível que está, não estando É. atrelada com a PS Ponto. É isso. Sim. É isso. Acho que Né? foi um Não dá pra crescimento separar. para todos os lados, exato. Uhum. E deixa eu entender, vocês já passaram algum tipo de aperto financeiro antes de abrir a PS Ponto? Tô Já. nem dizendo como Falou, empreendedor. Suzana, nem pensou já. Já passou? Já passei. E você olha para trás e pensa assim, poxa vida, hoje o que eu consigo fazer de grana mesmo, que eu consigo gerar de negócio, eu não conseguia fazer um ano de um trabalho lá atrás ou de Com 2 Com toda anos. certeza. E Com hoje toda certeza. e vocês deixaram de comprar alguma coisa que hoje vocês conseguem? Conta essa experiência para mim. Vai. Nossa. Pode Eu acho que pra mim não é o comprar material. Foi a conquistar a minha independência, sabe? Eu morar sozinho hoje em dia, pra mim, foi o ápice. Até porque a gente abriu a empresa novo, né? Exato, Então, 25 anos, conquistar a independência é uma Sim, coisa pra super mim isso boa. foi surreal, é encantador eu ter conquistado isso, sabe? E a Stephanie que brinca, tipo, eu moro sozinho, eu mobilei o apartamento inteiro sozinho, tenho meu carro, então pra mim isso, eu acordo todo dia muito grato por isso, sabe? Por eu estar onde estou hoje. Né? Eu, pra mim, assim, sempre que me... Eu sou uma pessoa muito pão dura, tá, gente? Eu sou uma mulher extremamente mão de vaca. Então, não tem como eu falar pra você que eu comprava o que eu não podia comprar antes. Porque eu ainda não compro. Eu penso 30 A vezes. Stephanie é mão de Eu vaca. sou mão de vaca. Mas vai chegar a hora de eu falar pra você, Renato, comprei. Porém, assim, o que me marca muito é isso de hoje conseguir pagar salários justos, assim, isso me Sim. marca. Porque um dos apertos que eu passei, não que assim, os empregos me remuneravam mal, mas o piso, né, de se trabalhar com comunicação não é baixo, é baixo. Então, e ganhar bem com comunicação tem esse estigma. Quando você entra na faculdade de jornalismo, todo mundo fala, nossa, jornalista vai ser pobre, nossa, jornalista é pobre, jornalista é pobre. E realmente, jornalista é mal remunerado. Às vezes a gente vê repórteres aí de emissoras nacionais, vocês podem pensar, caramba, o cara deve nadar no dinheiro. Não nada, muito raro. Então, e aí eu vi que era possível sim, é possível sim enriquecer com comunicação. A gente sempre tem a conversa de que os calos que a gente tem, a gente não quer passar para os nossos Não colaboradores, né? quer, Sim. não quer de jeito nenhum, assim. Da parte ruim que a gente passou, a gente aprender e tirar a parte boa e poder passar isso Sim. para quem trabalha com a gente. Ô, Renata, você perguntou de aperto, né? Só pra contar uma história rápida pra Conta. vocês. Primeiro que assim, nem eu nem o Pablo, nós viemos de família rica. Sim. Não que isso seja, não que a pessoa que veio de família rica já tem uma empresa pra ela dar continuidade, isso não é um problema, que bom, né? Sim. Que bom. E às vezes tem empreendedores que saem disso e ainda até multiplicam os negócios da família. Sim. Mas no caso meu e do Pablo, eu não tenho muitos empreendedores na família. Tenho pouquíssimos, assim, pouquíssimos mesmo. Agora eu tô até tentando lembrar, mas um ou outro. O Pablo também, você não tem, né? Tem empreendedor na sua Tem, família? tenho. Sim, dono de empresa, não tem, né? Não. Então, assim, nós viemos... Olha que legal disso. não tem. Sim. Eu não tive, assim, alguém quem me espelhar, não. Eu lembro certinho, quando eu fui abrir a PS Ponto, eu lembro de eu tentar explicar pra minha avó, e a minha avó com pensamento, tipo assim, mas como que você não vai ter louca? chefe? Você precisa de um chefe.
Olha, Sabe? Exato, tipo assim, Sim. quem é Por você, que você não falou né? pra ela, vó, eu tenho, e agora sou eu. Sou eu. Hoje em dia ela consegue ver isso, sabe? É. E eu acho bonitinho quando eu vou na casa dela hoje em dia ela perguntar sobre a PS Ponto. Uhum. Ela pergunta sobre os colaboradores, acho uma graça. Mas o pensamento mudou. Mudou, foi Sim. mudando. É. E aí, no começo, Renato, a gente não tinha dinheiro para comprar computadores para quem trabalhava com a gente, nem pra gente. Aham. O meu computador, até pouco tempo, eu usava um... também porque eu sou mão de vaca, tem isso. Mas até pouco tempo, eu usava um computador que tinha lá em Dinossauro. casa, que ninguém tava usando, Aham. e usamos, beleza, não sei o quê. O pai do Pablo construiu o nosso primeiro escritório na garagem da casa dele, separou uma salinha lá. Então, assim, a gente não tinha dinheiro pra nada, pra nada. E aí eu acho que é um pouco disso, assim. Mas eu ia falar outra coisa do dinheiro, mas daqui a pouco eu lembro. Segue o Você ia jogo. contar uma historinha pra mim. Uma historinha Esqueci. de... Ah, Deixa- tá. Lembrei da historinha que eu ia contar. Vai. Essa questão de enriquecer empreendendo e tal. Há uns 3 anos atrás, acho que faz 3 anos, antes de eu abrir a PS Ponto, quando eu trabalhava ainda lá na emissora de TV, onde eu trabalhava, onde eu já queria uma remuneração maior, mas eu via que não tinha tanta possibilidade de crescimento assim. Volto a dizer, não por culpa deles de forma alguma, mas por conta do piso e Ok. tal, da realidade de mercado. Eu prestei um concurso, porque o meu pai trabalha na Caixa Econômica Federal, foi bancário toda a vida. Também sempre foi uma pessoa muito pobre e viu ali no concurso público a possibilidade Sim. de levar uma vida estável. Estável. Né? Não Minimamente enriquecer, estável. mas estável. Sim. Hoje no Brasil, né, a gente sabe Não tem que não tem jeito, é estável mesmo. Sim. Mas assim, super cara, fodão e tal. E aí ele trabalha lá no banco, né? E eu falei, vou pro mesmo caminho. Ok. Vou prestar o concurso. Eu sou Faz jornalista, sentido. não tem nada a ver, mas eu vou Sim. prestar um concurso e vou ser bancária também. Porque, pô, querendo ou não, meu pai tem um salário, tem um ticket de alimentação, Aham. tem um plano de saúde, aposentadoria. Beleza, vamos que vamos. É o que o brasileiro sonha. O que o brasileiro sonha. Aí eu trabalhava, tipo assim, das 7 até as 6 horas da tarde. Quando tinha programa ao vivo, acabava às 11 da noite. Mas eu conseguia encaixar um tempo ali para estudar sozinha em casa para o concurso. Estudar conhecimentos bancários para uma Uau. jornalista que não sabe fazer divisão, pensa. Aí tá, falei, mas tenho que dar o meu jeito aqui. E tenho que focar na redação, que é o que eu sei, porque tinha redação. Tá. Beleza, foquei, passei no concurso. Minha redação Passou foi a no segunda concurso. melhor do estado de São Paulo. E a minha pontuação dava pra entrar. Na hora que meu pai olhou, ele falou assim, Stephanie, com a sua pontuação, daqui a uns meses você tá lá. Porque eu passei, tipo assim, eu era a 100ª colocada. Ele Aham. falou, na minha época eu passei em 150 Aham. e em meses eu já tava lá. Aí eu falei, demorou, já fui Armou. arrumando as minhas coisinhas lá na TV pra eu ir embora, não sei o que, não sei o que. Passou um tempo, fui demitida, porque eles viram que eu já tava querendo meter o pé mesmo. Falaram, beleza. Aham. E falei, pronto, tô linda, agora é Tô só pronto. esperar. Sabe quando que o concurso foi me chamar? É. Há uns 3 anos atrás. Eles Eu acho nunca que me faz menos chamaram. tempo, eu tô com uma lembrança Faz menos, recente né? de você postar. 2 ou 3 anos Eu atrás. lembro disso. O concurso Tô lembrando, faz jubilou. algum tempo. Foi. O concurso jubilou, entrou cadastro reserva, tanã. Aham. Eu fiquei desempregada um tempo, fui trabalhar em outras áreas, montei a PS Ponto, esqueci do concurso. Aham. Um belo dia, depois que a PS Ponto já tava super rodando, caminhando, Só que ainda não tava com a carteira de clientes. que ainda vocês não têm tava com hoje. esses 50 clientes. Tá. Tava ok, mas Pelo assim... menos metade disso, pelo time que você tá me Mais ou falando menos, aí. mais ou menos. Aham. Acho que metade, né? Mais ou menos. Eu acho que foi na época dos 17. Então, é isso que eu... Uma época assim, até meio desafiadora. Ligaram lá em casa e falaram: então, a Stephanie tá aí. Amanhã é pra ela vir aqui até Campinas pra ocupar o cargo dela. E pra quem não sabe, um cargo de assessor de imprensa num banco público, 8.500 a 10 mil reais o salário, mais aquela pancada de Aham, benefícios. E na época a gente não ganhava isso. Sim. Posso falar com Aham. total transparência. E aí minha mãe me ligou e falou assim, Stephanie, e agora, menina? E isso eu acho que eu achei tão legal, porque assim, se fosse antes, talvez a minha mãe ligasse, Stephanie, você tem que ir. Minha mãe ligou, Stephanie, o pessoal da Caixa ligou aqui. Eu quase falei que não, mas vou deixar você decidir primeiro, tipo, já confiando, Aham. sabe? Falei, mesmo, não. Daí não fui, né, mandei o e-mail, agradeci, pedi a minha dispensa, pra que a pessoa atrás pudesse ocupar a Aham. vaga logo. Mas nessa época, quando eu contava pras pessoas, nossa, o pessoal ficava Stephanie, que legal. abismado Que comigo, juro. Aí a galera falava, nossa, deixa eu ir no seu lugar então. Nossa, mas você é louca, né? Tanto que eu ouvi isso. Eu sou E louca sabe o que mesmo. que é surpreendente aqui pra mim, Stephanie? No começo, lá no comecinho da nossa prosa, Uhum. você disse que você é medrosa.
E que É verdade, não sou você tanto, é né? medrosa e que você não nasceu empreendedora. E que você foi trabalhando isso. E olha aí, É, até 3 anos atrás você ainda estava se moldando. tava. E olha onde você está hoje. Graças a Deus. Deu E tudo é certo. você. Tem uma frase que eu gosto muito que fala, né? Ore como se tudo dependesse de Deus. Exato. E trabalhe como se tudo dependesse de você. Resumiu bem a nossa rotina, eu acho, Sim. né? É isso. Bastante. Puxa vida, que bacana. Então, se eu entendi bem, a PS Ponto, então, fica com a parte criativa, cuida das redes sociais, cria as logos. E agora eu quero saber, posso provocar uma coisa em vocês aqui? Pode, claro. Ah, legal. Eu gosto muito de usar o exemplo de algumas marcas. Por exemplo, para onde você vai semana que vem? Eu vou pra Disney semana que Pra vem. Disney. Ah, venceu, hein? E você, Mas- Suave, venceu. e você sabe o que eu disse, Nossa, sonhos. sonhos. É a realização de um sonho. Exato. Sabe o Spotify? Sabe o que o Sim. Spotify vende? Comodidade. Comodidade. Sabe que a Tesla vende? Aquela empresa que fabrica carros, né? Que dirigem sozinho. Eles falam, eles não vendem carro. Eles vendem experiência. Caramba. É isso. O que a PS Ponto vende? Pra mim, a PS Ponto vem de posicionamento. Posicionamento da sua empresa. Se a sua empresa quer se posicionar bem no mercado, precisa delegar isso pra gente, na mão de especialistas. Eu acho Então, eu também. diria que posicionamento. Eu concordo com você. E o que você vende, Pablo? Você. Eu É. vendo... Eu não queria falar criatividade. Eu queria falar, eu não acho a palavra Tá. certa. Então tenta Vamos aí. tentar. Eu vendo, Explica. eu pego o seu sonho e transformo ele na parte real da coisa, É como sabe? se você vendesse uma Exterioriza. tradução. Sim, Exterioriza. exatamente. Você Isso. exterioriza o sonho. Aham. Materializa. Eu materializo. Tanto que, por É exemplo, uma quando... impressora 3D. Exato. Amei. Quando eu vou criar um logo, eu não gosto de criar assim do nada. Eu amo ter uma conversa com o cliente para eu sentir o cliente, como ele é, Aham. o que ele quer passar para a empresa, Importante, sabe? né? Sim, eu gosto de saber da história deles. A minha defesa de logo é incrível. Um dia eu te mostro uma defesa de logo Tá. minha. Falando até dos elementos que eu coloco, como tudo se encaixa. Eu sei, Até você na... fez a É minha. verdade. Você fez essa Tudo aqui. vai se encaixando, sabe? Então eu acho que é isso, a materialização das coisas. Legal. Exato. E a Stephanie? O que a Stephanie vende? Eu vendo estratégia. Porque às vezes, amigo, tipo assim, ó, o cliente ele quer vender, mas ele não sabe como. Então, assim, cara, eu tenho esse produto que ele é muito bom, mas parece que a galera não percebe que ele é bom. Então, eu vou traçar estratégia de como fazer com que aquilo se venda. Então, acho que eu Entendi. diria que eu vendo estratégia. Estratégia. Entendi. E, Pablo, por que você faz o que você faz? Eu faço o que eu faço porque eu amo criar. Eu sou apaixonado por criação. Amo. E eu amo estar em ambiente criativo. A gente faz o que pode para transformar tudo em um ambiente criativo, né? Totalmente. Sim. Por eu trabalhar com criatividade Aham. e amar criar, e eu saber dos desafios, a gente colocou na PS Ponto também uma meta. A gente vai para o segundo semestre agora, Verdade. de levar todo mundo da PS Ponto para algum ambiente criativo por semestre. Isso acontece, duas Sim. vezes por Mas vocês se ano. levaram esses dias? Sim, para um Isso, museu lá em São isso, Paulo. Super Exato. criativo. É, Super criativo. Eu entendo como é acordar um dia e tipo, putz, hoje não vai rolar não vai rolar. o meu melhor. Hum, Então, eu sei que eu tenho que incentivar isso na galera. Eu sei que É. tem que ter um motorzinho girando ali, sabe? E você, minha amiga, por que você faz o que você faz? Eu faço o que eu faço porque eu acredito numa propaganda mais ética e mais justa. O que eu percebia nas agências de comunicação? A galera engambelava muito, a galera vendia um produto que não era muito aquilo. Aham. As próprias empresas colocavam diferenciais que quando você comprava não correspondia à realidade. Então eu quis criar uma agência e eu quis trabalhar com estratégias que falassem bem do seu produto, mas desde que esse bem fosse a verdade. Entendi. O que muitas vezes não acontece, Mais infelizmente. uma vez estamos diante aí de uma coisa que vocês já falou, trabalhar com transparência. Exatamente. Então, assim, é a mesma coisa, você é cliente nosso. Então, eu vou vender o quê? As soluções empresariais, a mentoria do Renato. Mas eu não vou falar que, por exemplo, não sei, assim, o que você não faz? Arroz. Mas o Renato, além de tudo, Sim. ele vai ir na sua casa cozinhar. Não vai, entendeu? Nós Então, vamos fazer assim, churrasco. e a gente percebe que tá acontecendo também, né, gente? Aquelas uma, né? Agora vem a militante, descansa, militante. Descanso.
A gente tá na época dos gurus, Renato. Sim. Então a gente tá na época do milagre, do tráfego pago, do Sim. resultado rápido, de dietas emagrecedoras em uma semana e detox e resultado rápido. Faça 6 em 7, fique milionário uma semana. A gente está nessa época e a gente vê que a galera busca por isso. Às vezes acontece, às vezes você vem numa progressão muito alta e aquele resultado acontece rápido, mas na maioria das vezes não. Então a gente quer também vender uma comunicação sem falsas promessas. Entendi. E eu acho que é isso que inclusive faz com que a nossa retenção de cliente seja altíssima. Porque a gente vê aí uma rotatividade muito grande de clientes nas agências. E não adianta, um balde furado ele nunca vai encher. Não. Vai encher, ele vai esvaziar. O nosso balde ele é tampado. Perfeito. Então eu acho que é um pouco isso. Só acho que sobre essa parte de a gente gostar de vender o que é real, a gente notava uma falta em veracidade nas imagens que a gente usava. Total. Porque hoje em dia todo mundo sabe quando uma foto é de banco de imagem na Aham. internet. Uhum. A gente pegou esse gap e contratou um fotógrafo. Então todo cliente nosso ele tem direito a uma sessão de fotos. Uau, Pra ele poder que mostrar legal. o produto Entendi. dele. Entendeu? Vocês vão lá e Sim. com um profissional Isso. bate essas fotos. Exato. Que legal. É um diferencial. Sim. Pô, que aula. Quanto tempo a gente já tá falando, doutor? Temos 52 minutos. 52 Nossa, passa rápido. minutos. Passa muito rápido. Só um PS que a gente não falou da história da PS, PS. vamos Ponto. falar. PS. Eu e a Stephanie, a gente se conhece desde a época dos emos, lembra? É verdade, gente, quando a gente era adolescente. Ela não chegou simplesmente do nada no meu Não, Facebook. não. A gente A gente sempre fazia. se deu muito bem. Se deu né? bem, já se Você admirava. foi emo? Eu já. Põe na imagem, Lucas. Põe o Pablo de delineador pra gente ver como é que é. Brinca. Usou franjinha? Você me contou uma coisa, uma outra vez, Ai, que que me marcou muito. De uma vez que a gente se encontrou numa festa e você Ah, é? tava sem emprego. Daí eu falei, pode deixar que eu vou dar um jeito de encaixar na agência que eu trabalho. Gente, que jeito. Sim. A galera fala assim, né, às vezes pra gente. Nossa, mas vocês são os únicos sócios que, tipo, dão certo. É, Eu isso conheço é tanta verdade. sociedade que já rompeu, Aham. que teve É o que problema, mais né? eu vejo aqui. É, Em sociedade, imagino. aqui no Deve dar escritório, bastante é o que eu mais problema, vejo. né? Sim. E a gente, assim, não é que a gente é perfeito, a gente tem Sim. pontos de vista diferentes, Aham. a gente discute, normal. Tá. Mas, tipo assim, os propósitos respeito. com respeito, com admiração. E aí, esse caso que o Pablo falou, nessa época que eu saí da TV Aparecida, eu fiquei ali, acho que, alguns meses desempregada. E pra uma pessoa que amava trabalhar, que sempre trabalhou desde os 18 anos, igual a mim, aquilo já tava desesperada. Uhum. Aí uma vez eu fui numa festa e tava o Pablo lá, fazia tempo que eu não o via. Isso há o quê? Nossa, 7 anos? 8? por aí, uns 18 8 anos. E aí eu encontrei com o Pablo lá na festa, ele falou assim, e aí, Steph, né, onde você tá trabalhando e tal? Eu falei, Pablo, você não sabe, tô desempregada, tô procurando. Meu, na hora, o aspecto dele mudou, mas que ele incorporou. Sim. Ele falou assim, pelo amor de Deus, como assim? Tipo, você desempregado. Não, eu trabalho numa agência, se você quiser eu te coloco lá. Eu falei, Pablo, mas eu não sei nem fazer arte, que a vaga era tipo, Aham. você é tipo assistente dele. Aham. Daí eu falei assim, não, mas como assim? Você me coloca lá? Quase contratou Você ela, coloca- Paulo. Sim. Daí ele, não, mas você vai sentar do meu lado, eu te ensino. Cara, ele não me via há quanto tempo. Então, assim, ó, olha a bondade da pessoa, sabe? Aham. Aí tá, daí não deu certo, eu arrumei outra coisa, mas eu saí de lá naquela noite. Eu fui pra casa pensando, se um dia eu abrir alguma coisa, conseguir uma oportunidade Tem muito que ser top, com esse cara de franjinha. é essa. Não, Na ele época tinha não era mais franjinha. Ah, não Ele já tava acredito. normal, mas a gente vai achar fotos. Aí eu falei, é com essa pessoa que eu vou fazer, porque eu não posso esquecer disso. E aí, Sim. tá aí o resultado. Eu acho que por a gente sempre gostar de trabalhar muito, a gente sempre se deu muito bem, né? Sempre. Ninguém aqui faz corpo mole. Né? Isso é um ponto. Sim. Entendi. É PS ponto. É, Ponto. E qual é a projeção aí? Você me falou que a sua meta foi atingida muito Uhum. rápido com a abertura da empresa. E vocês sabem o caminho que vocês têm que trilhar aí nos próximos 12 meses? Sabemos. Eu acho que o nosso caminho talvez não seja de crescimento no número de clientes, Tá? mas da possibilidade de pegar clientes cada vez mais robustos. Sim. Entendi. Qualificar os nossos processos, melhorar a qualificação da equipe, o atendimento. Uma coisa também muito importante, né, que até você já está sabendo, a gente quer muito instituir um plano de carreira Sim. para o ano que vem,
para que eles possam galgar esses patamares. Mas para isso a gente vai precisar também da parceria com clientes mais robustos. Entendi. E a gente está qualificando. Hoje, o nosso ticket médio, Renato, até para você saber, eu lembro que uma vez a gente fez, né, todo um estudo e tal. Até meu pai me ajudou. Nossa, vamos calcular isso e tal. O nosso ticket médio era muito baixo. Tá. Porque a gente é uma agência de comunicação numa cidade pequena. Sim. A gente até tem clientes. Hoje a gente tem clientes em São Paulo, em Campo Grande, em, né? Sim. Multinacionais. Tem cliente, a gente atende cliente do México, por exemplo. Então, enfim. Mas antes, quando a gente estava ainda caminhando para esse nível, a gente tinha o ticket médio muito baixo. Tá. E aqui no interior as pessoas ainda têm a cultura de Sim, que, sim. nossa, é muito caro. Mas caro mesmo é você não ter um marketing, isso eu Exato. te digo, né? Então a gente está num processo de subir o nosso ticket, de elevar mesmo, não vou mentir, de elevar os nossos preços para um atendimento cada vez melhor e mais robusto Nós estamos com uma lista de espera, na verdade. de clientes. Porque a gente tem que se organizar primeiro para saber como atender Exato. mais gente além do que a gente já tem Com hoje qualidade. com qualidade. Entendi. Porque é inaceitável, eu acho, a gente perder a qualidade. Aham. É inaceitável. É inaceitável e é uma desonra com quem esteve Sim, com a gente desde exato. o começo. Perfeito. Então, assim, o cliente que estava com a gente no começo, ele não pode ter o pensamento de que, tipo, nossa, agora eles estão com clientes maiores e eu tô ficando sim. de lado. Isso nunca pode acontecer. Nunca. Que a verdade seja, o óbvio seja dito, né? Igual Sim. você disse no começo. Pois é. Às vezes qua- tem empresa que esquece um pouco disso, eu acho, né? Esquece sim. Muitas empresas, né? Eu também vivo muito isso, confundem um pouco o preço com o valor, né? Uhum. Existe a precificação, mas existe o valor do trabalho. Sim. Então, É verdade. sempre quando eu recebo a devolutiva de que o preço está um pouco elevado, eu falo, não, mas espera aí, você está confundindo o preço com o valor. Existe um valor agregado aqui Com certeza. de, por exemplo, vocês, de anos aí de experiência e de um processo muito bem delineado, muito bem formado de profissionais, como vocês disseram aí, de qualidade. E, poxa vida. E acontece também do cliente falar, ah, não, então tá bom. Fechar com uma mais barata, passa o tempo. Então, eu já vi muito isso com a gente brinca com a prostituição do mercado de comunicação. Hoje em dia eu não tenho mais medo, hoje em dia eu não me ofendo, não acho nem ruim. Porque eu acho também, na verdade, que todo tipo de comércio, todo tipo de negócio local, ele tem que ter direito a ter um marketing também, sabe? Um design. Eu também acho. Às vezes uma pessoa lá que tá começando e não consegue fechar com uma agência, por exemplo, ela tem que ter a condição de fechar com um designer que tá ali começando também. E às vezes o design é super bom, né? Eu acho que todo mundo tem que ter acesso ao marketing, mundo. sabe? Tem Mas pessoas... deixa eu te perguntar uma coisa, Pablo. Por um acaso, você faz a sua contabilidade? Não. Sim. Stephanie, você preenche algum contrato da PS Ponto hoje? Não. Pois é, porque você sabe fazer arte. Sim. E você sabe escrever Sim. e organizar todos esses pensamentos. Uhum. Então, vamos colocar as claras. Claro, Não tem como você colocar aí um centroavante para fazer cesta no jogo de basquete. Não tem como. Aham. Então, cada um no seu quadrado. Exato. Então, não tem grana para pagar uma empresa. Bem, tudo bem, tem que começar. Paga a um gente social media, entende. freela, né? Exato. Tem que ter, O porque... que eu acho problemático, ô Renato, é acúmulo de função, por exemplo. Sim. Então, o cara precisar investir em marketing. Ai, deixa eu pôr esse meu funcionário aqui. Às vezes o funcionário já tá Nem sabe fazer atolado também, com né? outras demandas, não sabe fazer. Não tem obrigação de saber, Nossa, inclusive, sim. porque ele não foi Não contratado vai pra subir isso. R$1 no salário Não do vai cara. subir R$1. E o cara tá lá fazendo. E isso é raro, mas acontece sempre. Claro. Mas Muito. agora isso de tipo ter pessoas que cobram mais barato que a gente, eu acho tranquilo. Acho que tem espaço Sim. pra todo mundo. Tem pessoas que cobram mais barato, tem pessoas que cobram mais caro Uhum. também, Sim. né? Sim. E tá todo mundo bem. Às vezes a gente troca indicação, Sim. né? Então, Steph, putz, eu queria fechar com vocês, mas puta, eu não tenho esse budget ainda. Ah, não, mas eu tenho uma pessoa ótima pra te Uhum. indicar, que eu sei que ela tem uma promoção ali, Tá. então, né? Acontece Exato. de boa. Perfeito. E daqui a 5 anos, Stephanie, como você vê aí a PS Ponto? Eu vejo a gente conseguindo descentralizar mais. Então a gente sabe que esse momento eu e o Pablo a gente ainda precisa se chegar junto, acompanhar e tal. Mas em 5 anos eu não quero mais ir ao escritório de segunda a sexta. Eu não quero não, eu não vou mais ao escritório de segunda a sexta. Era o que eu ia falar também. Eu quero ser substituível. É isso. É para isso que vocês estão trabalhando hoje a longo prazo. Exato, Sim. no plano de carreira e em tudo mais. Entendi. E Stephanie, dentro disso tudo que a gente conversou aqui, o que você acha que você aprendeu com a PS Ponto que a vida não te... Aliás, o que você aprendeu com a PS Ponto que a faculdade não te ensinou?
eu aprendi com a PS Ponto que empreender não é você ter menos trabalho, é você ter mais trabalho, porém mais propósito também. Então, ao mesmo tempo que, por exemplo, hoje eu acordei às 6h30, tô aqui, né? Pra quem não sabe, já tá de noite. E eu nunca trabalhei tanto na minha vida. Mas eu aprendi que esse trabalhar tanto, quando você enxerga propósito naquilo, passa batido. Sim. E você, Pablo? Eu aprendi muito com a PS Ponto a lidar com pessoas. Isso eu não aprendi na minha faculdade. E foi a parte mais difícil pra mim no começo da PS Ponto. Porque a gente lida com todo tipo de empresário na PS Ponto. E isso pegou bastante pra mim no começo, sabe? Mas hoje em dia pra mim é muito bom. Eu gosto desse lidar com as pessoas também. E sabe o que eu acho que nesse lidar com as pessoas, o que é importante também pra quem tá ouvindo a gente? É que às vezes assim, a pessoa pode ser grossa com você, mas na real mesmo não é com você. Ela tá tendo um dia ruim. Tá tendo um dia ruim. A gente já pegou cliente que às vezes assim, a gente fez uma pergunta, a pessoa respondeu assim, e depois ela veio no particular, Stephanie, me perdoa, nossa, depois eu até chorei. Porque vocês foram a primeira pessoa que apareceu. A gente é um pouco psicólogo, né, também. Um pouco não, a gente é muito. É muito. Sim. E é difícil, porque às vezes você também não tá num dia bom. Sim. Mas o profissionalismo tem que ser mantido. Tem, bastante. E você consegue separar essa questão aí, por exemplo, existe uma ideia, né, de que, por exemplo, quando eu chego no escritório eu preciso vestir uma máscara de empresário ou de advogado ou daquilo que estiverem precisando que eu seja naquele momento dentro do escritório, mas a minha vida particular, minha vida pessoal, eu preciso deixar toda em casa. Eu acho que não tem como, Renato. Eu acho que assim, não tem como você dissociar as duas coisas. O que eu acho importantíssimo é o líder ter uma postura de líder. Então, assim, não tem condições de eu chegar na PS Ponto hoje no nível que a gente tá, no engajamento que eu espero dos funcionários, chegar e falar assim, putz, hoje eu tô de saco cheio, não queria falar com nenhum desses clientes. Às vezes é o que eu sinto. Eu sou mulher, né? gente, eu tenho TPM, não é? Mas eu não posso chegar lá descabelada, hoje eu tô de saco cheio, tô de ressaca, não sei o quê. Não interessa. Então, assim, eu acho que essa postura não pode ter. Mas, gente, oi, gente, bom dia. Vamos achar aquele... Oi, gente, bom dia, tudo bem? Hoje eu tô de TPM, tá osso, mas se precisar eu tô aqui. Se eu tiver um pouco quieta é isso, beleza? Então, você não dissociou, mas nem tocou o pi também, tocou o foda-se também. Então, eu acho que é esse equilíbrio. Você tem mais esse equilíbrio do que eu. Eu tenho um pouco mais. Por que você é mais... Eu sou um pouco mais explosivo. Eu sou mais fria, eu sou bem fria, assim. É mesmo? Sim. Mas você é explosivo em que sentido, Pablo? Eu aparenta muito na minha cara, sabe? Por exemplo, quando eu tô puto. Daí todo mundo vai saber que eu tô puto. Mas eu tenho diminuído isso, principalmente porque a gente conversa muito entre a gente no particular. Isso, a gente sabe? combina da Quando gente a desabafar gente com precisa, a gente sai do escritório, daí a coisa pega, entendeu? Eu tento levar o mínimo pra perto dos meus funcionários, porque eu sei que vai contaminar bastante. E o líder tem que dar exemplo, né? Você sabe o quanto é difícil isso. Gente, é muito difícil. É muito difícil você chegar, por exemplo, num dia que você fala, cara, será que tá valendo a pena? Vamos supor, tem semana que, tipo, vários clientes foram grossos, tem semana que erros aconteceram, erros graves aconteceram na equipe. E aí já teve vez, e o Renato vai até lembrar, de eu descer no estacionamento e chorar no estacionamento, sem ninguém ver. Então eu desço, fico lá, quietinho no meu carro, choro, subo e volto. É muito difícil esse subo e volto. Não é fácil, entendeu? Mas, a partir do momento que você decidiu liderar e inspirar outras pessoas, esqueça tudo. É isso que você tem que fazer, paciência. Sim. E tem que entender que eles também vão estar alguns dias assim. E tá tudo bem. Exatamente. Gente, já teve uma vez que uma colaboradora nossa, ela chorou ali na mesa, né? Sim. E aí a gente falou, caramba, vai lá, abraça e tal. O que aconteceu? Foi algum cliente que falou alguma coisa, eu vou lá dar um murro, e fala que aprontaram. E não, era uma coisa da casa dela e tal, né? Da realidade dela. Acontece, gente, não tem como. Entendi. E empreender é isso, né? Empreender é saber lidar com essa adversidade. E eu entendi que existem, né, muitos mitos. E um dos mitos que a gente escuta muito é isso. Que a gente precisa realmente afastar a vida pessoal da profissional. Isso pra mim é um mito. Não tem como. Você pode sim fazer aí uma boa administração. Exato. Mas afastar não tem como. Por isso até que a vida pessoal também tem que ser alinhada, gente. Porque vamos falar a verdade, se a sua vida pessoal for desorganizada, não sei se é um momento de empreender, não.
é a história que a gente estava falando logo no comecinho. A empresa normalmente é o espelho do dono. Uhum. Então, quando você olhar aí para o espelho, você tem que enxergar a sua empresa. Exato. Você sabe que você disse aí que nós estamos na época do guru, né? E eu dizia ainda esses dias também na internet sobre essa tal de positividade tóxica. Mas dessa positividade tóxica, não naquele sentido de ser positivo o tempo todo e deixar as pessoas para baixo porque não conseguem ser tão positivos assim. Sim. Mas no sentido de que eu escuto muito o pessoal falando assim, se você tá... se a sua empresa não tá indo bem, se você não tá conseguindo vender, insiste que amanhã vai ser melhor, veja o sol nascer e deixa passar um mês e trabalha do... Não penso assim, se tá ruim, às vezes tem que fechar, tem que mudar. Às vezes tem que... Não adianta ficar dando murro em pão de faca. Realista, Ou você né? precisa mudar a sua forma de gestão, ou mudar a sua forma de administração. Ou o negócio não teve fechar e demanda, abrir de sei novo. lá. Idealizar uma outra história aqui. Então, Concordo. existe muito disso. Vamos lá, vai dar certo. Às vezes Às não vezes dá. não vai. Sim. Às vezes o dar certo é você fechar a sua empresa e abrir outra de outro segmento. É isso. Ponto. E tá tudo bem. Tá tudo bem. E o que você escuta, amiga, nessa sua jornada aí, e você também, Pablo, o que vocês escutam aí de mitos para os empreendedores e que vocês carregam aí não só como um mantra, mas como prosa quando você reúne com alguém que quer empreender e fala assim, esquece, você acha que é assim? Esquece. Eu escuto muito que a Stephanie empreendeu, deve estar rica. Então, assim, tem o mito de que o empreendedor abriu uma empresa, pronto, rico, milagroso quase, né? Você criou o seu louco, pronto. Sim. Sua conta bancária naquele minuto encheu ali de dinheiro. Gente, não é nada disso. E eu tenho muito firme que primeiro enriqueça a sua empresa para que depois você se torne um empreendedor rico. Uau. Porque se você começar... Primeiro enriqueça a sua empresa. Exato, para depois você ser um empreendedor rico. Porque o que acontece? Vamos supor que a sua empresa está gerando caixa, está com faturamento bom, só que em contrapartida o dono gasta, é um ralo aberto ali, gastando tudo e comprando coisa cara. A gente viu pessoas, gente, na pandemia, que preferiram fechar suas empresas, deixar falir, do que diminuir um pouco o seu nível de vida, o seu nível de consumo. Sim. Poxa, Não, eu vi pessoas que, assim, os funcionários todos entrando na justiça e devendo, e a pessoa andando de Porsche. Gente, isso não faz sentido nenhum. Pelo menos na minha visão. Não que você tenha que fazer voto de pobreza e ser um franciscano, não é isso. Acredito muito que o empresário ele tem que ser próspero, ele merece ganhar bem pelo esforço dele. Mas, assim, calma. Esse enriquecimento ele não é rápido. Então, esse é um mito que eu acho que é muito complicado você enriquecer. Sim. E tem que ser um enriquecimento sustentável para que isso dure por muitos anos. Eu acho que atrelado a isso também, que já falaram comigo e eu não ouvi, era o mito de o imposto vai te devorar quando você virar uma empresa. Tem isso Fica- também. Quando a gente fez essa transformação, Ai, gente. uma pessoa me falou, você é bobo, abre uma outra MEI com o nome de outra pessoa e junta tudo. Tá, merda. Sim. Foi. Né? Nossa, o que a gente ouviu, Renato, não tá na história. Sim. Quando a gente foi abrir mesmo a nossa empresa, porque até então eu era MEI, o Pablo Aham. era MEI, não tá na história o tanto de pessoas, até próximas, que falaram, gente, vocês são dois otários. Abre uma MEI agora no nome da sua mãe, no Da nome minha da mãe, sua irmã. exato. Não foi? Mas Aham. deixa eu entender. O círculo de amizade de vocês, ou de pessoas mais próximas, eu não sei se vocês ficam mais com amigos ou mais com família, é um ciclo de empresas. Eu não digo hoje, tá, pessoal? Aham. Porque eu imagino que deva ter transformado aí Uhum. as pessoas mais próximas. Sim, Mas não é a natural. época da abertura da PS Ponto, as pessoas próximas a vocês, eu já sei que a família não, mas os demais tinham empresas também para dar esse feedback Alguns ou não? sim, tanto é que hoje muitos amigos nossos, empresários, são nossos clientes, Sim. né? É até um paradigma, porque eu tinha prometido pra mim mesma que eu nunca ia trabalhar pra um amigo com medo de dar confusão, sabe? Cá estou eu, gente, trabalhando pra todos os meus amigos. Graças a Deus deu tudo certo. O Mas meu, eu acho eles- que só conta. Desculpa, Não, pode continuar. Não, eu ia falar que assim, no começo eram poucos os empresários, sim. né? Hoje até aumentou um pouco. Então a galera não entendia Eu muito acho bem. que pra mim, minha roda no começo eram quase zero. Quase de zero, né? empresários, Então eram empreendedores. poucos, amigo, eram Sim. poucos, sim. Entendi. Porque assim, existe, né, uma ideia. Bem, você sabe. Aliás, vocês sabem, né? Porque é uma coisa que eu repito muito. Uhum. Dos conselhos, né?
Os conselhos, não só aqueles não solicitados, mas aquela crítica construtiva de quem nada construiu. Nossa, eu demorei tanto para aprender isso. Então eu imagino assim, se o ciclo de amizade, o ciclo de pessoas próximas a vocês, antes de abrir a PS Ponto, não eram de empreendedores, Sim. Qual é a construção que essa pessoa pode te dar? Exato. Não é nem por maldade, não, né? Não é. Exato. É a mesma coisa da gente olhar aí, por exemplo, o meu avô. O meu avô, para mim, é o meu exemplo do quê? Não sei, o exemplo de avô, exemplo de carinho. E ele nem era carinhoso. É a sua referência ali que você teve. É a minha referência. Ele nem era uma pessoa tão sábia assim, mas de vez em quando falava uma coisa ou outra. Mas é a minha referência. Sim. Só que eu não posso olhar para ele e falar assim, poxa vida, meu avô, ele me orientou a não comprar aquilo porque eu preciso fazer isso com dinheiro. Não, porque ele não é minha referência de forma alguma, de grana. Sim. E isso tá tudo bem, eu não tô indo contra o ensinamento do meu avô. Ele não Tá é a honrando ele do mesmo referência jeito. financeira para mim. Então, Sim. assim, quando você escuta um conselho de alguém próximo que não faz o que você faz e você quer ir contra, tá tudo bem. Você Porque tem que ele saber pode filtrar, né? Eu acho que nem nossos pais. Nossos pais são um exemplo. Minha mãe e meu pai são exemplos de referência pra mim de pessoas trabalhadoras. Aham. Só que eles passaram a vida inteira trabalhando em CLT. Eles são um exemplo pra mim no nível de trabalho. E pra não eles a forma deu certo, Pra tá eles tudo deu bem. certo, exato. É sobre. Sim. Tem gente que nasce para empreender, tem gente que não nasce para empreender e tem gente que não nasce para empreender e se transforma aí Estuda. nessa empreendedora, né, que você acabou de relatar pra gente aqui, uma pessoa medrosa, uma pessoa que não sabia o que fazer e tá aí com a PS Ponto hoje com o nosso amigo Pablo, que aonde vai então consegue criar alguma coisa. Sim, ou pelo menos pegar, absorver alguma coisa pra usar numa futura criação. E eu, Pablo, pegando esse gancho de criação, assim, de criatividade, você consegue, ou de criatividade, ou de empreendedorismo, ou alguma coisa que você se espelhe, você consegue aí me indicar um livro, ou um filme, ou um seriado? Eu tenho uma série maravilhosa Ah. da Netflix. Qual é? Pra você ter ideia, eu não assisto essa série antes de dormir. Porque a minha cabeça explode. Chama Abstract. Tá na Netflix. Ela fala, cada episódio é sobre um designer do mundo. Seja ele de tênis, de planta. Gente, por favor, assistam essa série. Mas é um documentário ou... Cada episódio é um documentário sobre a vida do designer, sobre o processo criativo dele. Entendi. Então são nossa, cases. juro, são cases. É sensacional. Eu nunca assisti nada tão criativo quanto essa série. Que Juro, legal. é incrível. E ela inspira também, assim, a Inspira. questão. Né? Mas eu não consigo antes de dormir, gente. Senão eu não durmo, Coração de verdade. A cabeça fica a Quando milhão. você vê 3 horas da Ela manhã, é o Pablo no escritório. Produzindo. Ela é uma delícia de assistir. Uma delícia. Que legal. Sim. E você, minha amiga? Eu vou indicar um livro que eu amo, enquanto o Pablo estava falando, eu fui até lembrando desse livro, que se chama Qual é a Tua Obra, do Cortella, que fala muito disso de enxergar propósito, sabe? Então, às vezes, assim, nem que você vai fazer uma receita de um pão, vou fazer um pão caseiro, aquela é a tua obra. Então, você fazer tudo isso com esmero, qualquer que seja a sua obra. Então, vou indicar essa. Poxa vida, tudo isso com esmero, você viu? Sim. Eu amo essa palavra, É, esmero. né? Eu vou passar a Vou gostar tatuar, do esmero. Bonita. Eu vou aproveitar o gancho aqui, porque eu acho que faz sentido, depois dessa prosa que a gente teve aqui, para falar de um livro também. Ah, legal. O livro chama Como Descobrir os Seus Pontos Fortes. Ah, legal. Ele é Não sensacional. li ainda. Você comentou comigo desse Eu livro acredito esses que dias, sim. né? Ele é sensacional. Por quê? Porque, às vezes, nós temos alguns dons, né? Alguns pontos fortes que estão enraizados internamente e precisam ser aflorados. Eu sempre digo, Stephanie e Pablo, que você não tem que... Nós somos educados pelos nossos pais, pelos nossos professores, e os nossos filhos, as nossas crianças, né, elas são educadas assim ainda, lá no colegial ou lá no ensino médio. Por exemplo, se eu tirar 10 de matemática e tirar 5 de português, eu preciso focar no português. Aham. Por quê? Porque eu preciso levantar a minha média de português e matemática eu posso estudar um pouquinho menos, porque eu já tirei a nota, então é só manter aquilo. Só que na vida adulta, na vida de empreender, a história não funciona bem assim.
na vida de empreender, se eu tiro 10 de matemática e 5 de português, eu tenho que me dedicar na matemática. Exatamente. Por quê? Porque se eu pegar os meus pontos medianos e elevar os meus pontos medianos para melhores do que aquilo, eu sempre vou estar ali na média, eu sempre vou estar na mediocridade, né? No médio, no ponto médio. Agora, se eu pego os meus pontos que são bons, se eu tiro 10 de matemática e aprimoro, quem sabe eu posso ser aí um grande matemático. Perfeito. Não é? Então, esse livro, ele vem dizer isso. Ele tem um teste, você faz um teste, descobre quais são os seus pontos fortes. Nossa, que demais. E ele ensina como você aprimorar aqueles pontos fortes. E quando eu fiz o teste, me descreveu. Sério? Me descreveu. Saiu as qualidades, eu falei assim, nossa, não faz sentido nenhum. A minha primeira... É parecido com aquele teste que chama DISC? Não é? Sim, só que é parecido com esse teste DISC, mas é uma coisa muito mais... É muito mais, eu não sei, mais elaborado. Escaneou mais, assim. Assim, Porque, por exemplo, só para você entender, as perguntas são perguntas curtinhas e você tem 20 segundos para responder. Ah, é mais espontâneo, então. Precisa legal. ter essa espontaneidade. Aham. E são, tipo, 100 questões. Caramba. Então, são 40 minutos de teste. E quando saiu, antes de eu ler o livro, eu comprei o livro, e antes de eu ler o livro, eu fiz o teste. E saiu o resultado, eu falei assim, não faz sentido nenhum esse resultado. Não fazia sentido pra mim. E eu deixei de lado e falei assim, puta, perdi grana aqui. Perdi grana, não tá legal. Não tá legal. E aí depois eu comecei a ler. E quando eu li o resultado, e não só os pontos fortes, eu falei, meu Deus. Você lembra, doutor? Extraordinário. Dei pra todo mundo aqui ler, porque... Vocês fizeram também? Você fez? Não. Aí depois Meu, vamos fazer uma rodada. Vamos discutir só sobre isso, né? Vamos fazer um clube do livro aqui também. Vamos, ai, acho super válido, que delícia, né? Os jovens senhoras. Amei, vamos fazer. Então, me descreveu. E só para você entender, o meu primeiro ponto forte era a competição. Eu falei assim, não faz sentido, competição. Você acha competitivo? Muito. Ah, tá. Só que, assim, pô, isso não é dom. Aí, teve um dia que eu cheguei em casa, e eu já tinha feito o teste, e eu cheguei em casa, e tava com a Mayara, né, dentro do carro, acho que era um domingo, e ela falou assim... Não, e ela falando assim, nossa, eu tô com dor de cabeça, alguma coisa assim, eu acho que é porque eu não bebi água hoje. Eu falei assim, nossa, amor, eu também não bebi água hoje. Ela falou assim, vamos chegar em casa e tomar 1 litro? Eu falei, quem tomar primeiro ganha. Pronto. Aí ela falou assim, deu risada e brincou. A gente chegou em casa, eu fui lá na geladeira, peguei uma garrafa, a gente tem uma garrafa de 1,5 litro. Peguei a garrafa de 1,5 litro, ela tava cuidando dos bichos ali, vocês não sabem, eu tenho 157 bichos em casa. Eu sei sim. Aí ela tava cuidando dos bichos e eu comecei a tomar água. Aí, tipo, tomei a garrafa inteira em 2 minutos, coloquei, assim, a garrafa do lado dela e falei assim, a psicóloga que se vire depois, mas eu sou competitivo. Aí aquilo eu parei e falei assim, meu Deus. Que medo. Isso. Aí eu cheguei na segunda-feira no escritório e fui ler o resultado, porque eu não tinha lido o resultado. Aí eu li e me identifiquei, não só me identifiquei, realmente estava escrito ali. E assim, você pensar nos seus pontos fortes e aprimorar os seus pontos fortes, você, por exemplo, a parte da competição, eu descubro que eu consigo realizar sonhos. Eu consigo chegar, entendeu? Chegar onde eu quero chegar. Por quê? Porque eu preciso chegar. Eu sou competitivo, então eu preciso usar isso para o meu bem. E tem muitos clientes seus, eu acho, que se procurassem outros profissionais, eu vejo isso em você. Eu tentei, entrei com um mandato ali, fiz isso aqui, mas não deu certo. Você não, você vai descansar enquanto não dá certo, né? É mais ou menos isso. Isso é um ponto forte. É um ponto forte. Bem, pessoal, a gente já está chegando aqui nas rodadinhas finais. Fechou. E vocês me disseram aí sobre a questão do livro, você me disse um seriado. E agora eu quero saber o seguinte, o que você comprou, Pablo, nas últimas semanas ou nos últimos meses aí, que mudou o jogo? Mas uma coisa que não pode passar de R$100. Uma coisa que não pode passar de R$100. E que você comprou e falou assim, meu Deus, por que eu não comprei isso antes? Isso realmente fez a minha vida mudar, ou mudou a minha rotina, ou melhorou alguma coisa que eu já fazia. Nossa, vou dar com o valor específico pra você. Eu me presenteei com R$100 na Shopee.
E eu só comprei coisinha de casa, bobeirinha de casa. belezinha. Mas pra minha rotina na minha casa é ótima. Porque eu gosto das coisas organizadas na minha casa. Então eu acordar no meu ambiente, tá tudo bonitinho, tudo bem certinho, já transforma a minha rotina, já acordo melhor ali. Já vou te pra deixa esse ponto Faz melhor. todo sentido. Sim. Eu postei hoje, inclusive, você viu nos meus stories, a maquininha Vi. de pasta de dente? Tudo bobeirinha assim. E foi tudo até R$100. Eu me dei R$100 na Shopee. Eu achei incrível aquela maquininha. Sim. Foram facilitadores de vida que eu comprei pra minha Tem casa. tudo a ver com a sua independência também, Tudo que você a ver, conquistou sim. através da PSP. A minha casa, se você entrar no apartamento, você vai falar, isso aqui é um apartamento de um designer. É mesmo? Sim. Eu sei por causa das latinhas. É tudo muito colorido, tudo muito divertido. Aonde o Pablo vai, tem latinha, gente. É, né? Coleciona. É. E você, amiga? Eu comprei um livro que eu paguei R$10 naquela feira de livros lá do shopping, que se chama Arte de Ser Imperfeita. Acho que é esse A nome. Arte de Ser Imperfeito. Isso. É de uma escritora que eu esqueci agora o nome dela, assim, ela é bem nova. E foi aquela Brené Brown, né? Que fez o prefácio até desse livro. E eu comprei esse livro porque eu achei que eu me cobro muito, né? Tá. E eu sou competitiva também, igual você. Aham. Não queira entrar numa noia aqui do beber água, senão... Aí eu comprei esse livro com a esperança de que, agora ele vai me reconfortar, vai falar pra eu não ser tão perfeccionista assim, pra eu não me cobrar tanto. Aham. A hora que eu começo a ler as primeiras 20 páginas do livro, muito pelo contrário. Ela falava, tipo, aceite, na verdade, aceite a sua vontade de ser perfeito, de fazer cada vez melhor, sabe? Era Entendi. totalmente o oposto. Então, mas é isso. Que louco, né? Aí eu olhei aquilo e falei, caramba, assim, então tá bom. Então é isso. Mas ela falava também, ela fala de erros, acertos, ela conta a trajetória dela, né? Ela começa o livro contando que ela foi tentar adotar uma criança, ela já tinha acho que 3 ou 4 filhos, queria adotar mais uma criança em situação de vulnerabilidade social que ela conheceu na África. Ela já fazia um trabalho, ela começou a empreender para gerar dinheiro para a África, uma história muito legal. E aí, ela começou a tentar de tudo, assim, para poder adotar a criança, e a burocracia lá do país não deixava, até que chegou na audiência com o juiz, todas as famílias quietas, né, porque diz que nesse país você tem que ter uma postura mais comedida, assim mesmo, né, o juiz, ele é muito respeitado aqui também, mas lá ainda mais. Sim. E daí, parece que um advogado que tava lá falou, ai gente, pior que assim, o juiz não vai conceder nenhuma audiência hoje. E se ela perdesse aquela audiência, ela ia perder o prazo de toda a papelada, ia perder o voo, não ia adotar a criança. Diz que na mesma hora ela se levantou, mas ela já se levantou pensando, lá, eu indo fazer merda, né? Agora eu vou tomar um xingo, eu vou sair daqui presa. E de repente, não, o juiz ouviu e deu a guarda pra ela, não só pra ela, como pra outras 20 famílias que estavam ali. Sensacional. E aí ela falou, eu fui imperfeita, porque o perfeito seria eu ficar quieta na minha postura. Eu fui imperfeita e consegui o que eu queria, então... A arte de legal. ser imperfeito. E eu prezo muito por isso também, de você pegar características e transformá-las em boas características. Exatamente. E, por exemplo, você começou aqui falando, a primeira coisa que eu anotei aqui, você disse que você tinha medo. E você disse, tá com medo? Tá com medo mesmo. Exato. E esse é o grande insight que eu tiro hoje aqui da nossa conversa, tanto da PS Ponto como da Stephanie. Tá com medo? Vai com medo mesmo. Sim. Ai, Porque que bom. vocês abriram aí uma empresa sem ter grana, vocês abriram aí no fundo de casa, né, na garagem de casa, por conta do senhor Carlos, que ajudou. E, senhor Carlos, muito obrigado, o senhor ajudou Muito obrigado. as nossas Obrigada empresas mesmo. aqui do Vale, né, a serem mais prósperas, porque tem aí a PS Ponto hoje para Sim. fazer o marketing. Só uma observação, a minha mente não para o tempo todo, Não, né? isso aí. Hoje, nesse podcast, eu pude ter a certeza de como nós dois somos complementares, né? Tipo, das nossas respostas, de como eu vou muito pra parte abstrata e você pra parte Tempo pé no disciplinar. chão, né? E como isso fundido funciona, né? Dica aí pra quem quiser procurar um sócio, Ah, de repente focar em características até Eu complementares, acho. né? Sim. Eu acho que tem muito isso, porque 2 bicudos não se bica. aham. Então, se você arrumar um sócio também muito parecido, às vezes pode não dar certo, Sim. Sim, total. não é? Total. Perfeito. Bem, pessoal, eu acho que é isso. isso, então. Como que o pessoal que está assistindo aqui encontra a PS Ponto?
@ps. no Instagram, no Facebook acho que é @ps. mesma também, coisa, sim. LinkedIn mesma coisa. E é isso, Stephanie Dalla e Pablo Paes. Sim. E quem quiser conhecer nosso escritório, a gente fica aqui na Monsenhor Felipe, em cima da Farmaconde. Nosso escritório fica lá, na TED Center. E se você estiver assistindo de longe também, quiser marcar uma chamada de vídeo aí também, Sim. tamo Vocês junto. atendem só Guará, só região? Não, Brasil inteiro. E como você falou, a gente tem cliente multinacional também, então tranquilo. A nossa área permite isso, né? Né? Sim. E agora também, né? Tem Sim, muita coisa aham. veio aprimorando aí. Infelizmente, Bastante a gente coisa. ultrapassou a pandemia, mas muita coisa mudou e muita coisa mudou pro bem. Com certeza. Pessoal, Fechado. muito obrigado pela presença de vocês hoje. Foi extraordinário. Espero que tenha sido tão bom para vocês como foi para mim. Foi uma delícia. Foi excelente. E vocês que assistiram aí, que acompanharam até agora com a gente, muito obrigado pela audiência, muito obrigado pela paciência. Não deixa de se inscrever aqui no canal. Aparentemente, se você também colocar aqui no sininho, valoriza o canal. Nos siga também no Instagram, @change.network. E eu sou o Renato Naldi e vou conduzir vocês aqui nas próximas conversas. Muito obrigado por todos e até a próxima, pessoal.